Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes dos pés do que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Oremos, meus irmãos, para que o Senhor nos dê graça nesse discurso aqui do profeta, onde Deus mostra a sua severidade e ao mesmo tempo a sua bondade. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo privilégio que ainda temos, Senhor, de sair das nossas casas com liberdade para te cultuar, para te adorar. Obrigado pela leitura inicial, obrigado pelas orações, pelas intercessões, obrigado por tamanha oportunidade, obrigado pelas canções, Deus, que o Senhor inspira homens a fazer, que exaltando a tua obra, o teu poder, a tua soberania, o teu favor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dizimar, de ofertar, demonstrando assim a nossa gratidão, a nossa dependência de ti, e não daquilo que o nosso braço alcança. Que tudo vem de ti, Senhor. E te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de abrir a tua palavra, ler a tua palavra e aprender mais acerca dela. Sê conosco mais uma vez, te pedimos, Senhor, durante toda a exposição. Que seja prazeroso para todos nós aqui nessa noite. Que o teu poder haja através de mim, nos corações de todos esses que aqui estão nessa noite. E se alguém que ainda não te confessou como Senhor, que o teu Espírito Santo alcance e o faça reconhecer os seus pecados e confessá-lo a ti e te reconhecer como Senhor e Salvador. Mas também te peço, se há no meio de nós aqueles que confessaram a ti como Senhor e Salvador, mas vive como não tivesse confessado, que o Senhor renove suas forças, restaure, vivifique. É que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, irmãos? Duas partes. Do verso 9 ao 11, os afrontadores não passarão. E do verso 12 ao 15, juízo e redenção. E é aqui do verso 12 ao 15, meus irmãos, que sai o tema do nosso sermão aqui. A severidade de Deus e a bondade de Deus. E isso a gente viu também no sermão passado, né? A severidade de Deus, que nada mais é do que o juízo, a justiça de Deus. Ser severo, meus irmãos, é ser implacável. É não recuar, sabe? É aquilo que quem aqui já assistiu ou de repente já foi em um tribunal, sabe o que é. Quando o juiz bate o martelo, ele mostra toda a sua severidade. Quando ele, de uma vez por todas ali, decreta a ação que aquele indivíduo que está ali, o réu, irá receber. E comumente não tem volta. É exatamente isso aqui. Lembra que nós lemos no verso 12 o caráter de Deus ali. Deus fazendo questão de dizer: eu sou isso aqui. Eu não sou só amor. Eu não sou só um Deus que abençoa, que liberta, que cura. No meu caráter, eu me faço também assim. Aí a gente viu. Zeloso, vingador, cheio de ira, cheio de vingança, e ele especifica contra os seus adversários e reserva indignação aos seus inimigos. E aí, no verso 6, ele reitera esse seu caráter, não é? Que nada mais é do que a sua severidade, quando diz: quem pode suportar a sua indignação?
E quem subsistirá diante do furor da sua ira, a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aí ele já mostra, e mostrou para nós aqui, não só que ele é severo, mas ele é cheio de poder. E aí, o encerramento do sermão passado, no verso 8, ele diz: mas com inundação, não a inundação qualquer, mas uma inundação transbordante, ele acabará o lugar da cidade de Nínive. Com trevas o Senhor perseguirá. É esse Senhor que nós vamos continuar falando aqui. Vimos o seu caráter, o seu poder, né, demonstrado do verso 3 até o 6. E nada mais é, Deus falando desse jeito, é porque a Síria, o governo da Síria, se sentia assim, todo poderoso. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você acha que é poderoso? Está aqui quem de fato é poderoso. Porque qualquer homem feito de carne e osso, ele tem poder. E ele tem poder por um determinado tempo, um determinado período. Porque olha na história, todos os reis foram substituídos por outros reis, que foram mais fortes. Lembra do período, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Aquele conhecido como os 400 anos. Se levantou o Império Persa e foi derrubado pelo Império Grego. O Império Grego sofreu com o período dos Macabeus. Aí veio o Império Romano. Todos eles passaram. E hoje, nós temos algumas potências, reconhecidas como potência. Estados Unidos, Rússia, né? E tantos outros mais. Mas esse texto aqui, o Senhor começou dizendo, não existe ninguém com maior poder do que eu. Porque eu não tenho poder. Eu sou o próprio poder. Eu não tenho a vingança, eu sou a própria vingança. Eu sou o próprio zelo. Lembra que eu disse? Deus faz questão de dizer para os seus inimigos que ele é o pior inimigo possível que possa existir no mundo. É ele. E no sermão de hoje, meus irmãos, do verso 9 ao 11, o Senhor mostra toda a sua severidade. Olha que interessante. O verso 9 começa com uma pergunta. Uma pergunta que é colocada, encaixada, como aquela retórica. Que todos sabem a resposta. Assim como foi feita no verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem? A resposta é óbvia. Ninguém. Aí aqui o Senhor começa direcionando essa pergunta para Nínive, que era a capital da Síria, para o Império Assírio. E perceba que o verso 9, ele tem uma ligação com o verso 11. Perceba que aparecem palavras repetidas aqui. Na pergunta do verso 9 e na afirmação do verso 11. Perceba aí, ó. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? O que é que vocês estão planejando? Isso aqui é uma pergunta retórica de desafio. Em algumas versões aparece pensando ou pensar, que dá a ideia de maquinar, tramar algo, arquitetar algo com intenção, está pensando, está se programando. E Deus mostra a sua soberania porque ele conhece o pensamento e o planejamento de todos. Ninguém pega Deus de surpresa, meus irmãos. Deus é soberano. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém pega o Senhor. Aí perceba que no verso 11 fala: de você, Nínive, sai um que planeja o mal contra o Senhor. Meus irmãos, aqui de princípio, o texto
É claro que os inimigos do Senhor, eles têm consciência da afronta que cometem contra Deus. Eles se levantam planejando. Tudo isso que a gente está vivendo no mundo hoje, todas essas ofensas que direta e indiretamente afrontam a palavra de Deus ao Deus vivo, nada mais é do que pessoas iguais a que viviam nessa época, que tinha um líder que os incentivava a planejar contra Deus. Tá aí, ó. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? E eu sei que vocês se organizam. Tem um dentre vocês que está planejando, está me afrontando. A ideia da palavra contra o Senhor é a percepção de uma pessoa, no caso aqui do verso 11, provavelmente a pessoa aqui que ele faz referência é Senequeribe, ou Senaqueribe. Que eu quero que os irmãos vá para esse texto, para vocês perceberem o planejamento ali, a intenção de ser contra Deus de uma forma arrogante, soberba. Abra sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Olhe que audácia. Segunda Reis, capítulo 18, do verso 28 ao 35. Rabizaque aparece aqui. Ele vai levar uma carta para o profeta. E olha o conteúdo da carta. Essa carta, ela vem mandada por Senaqueribe. Olha o que é que ele vai dizer. Então Rabizaque se pôs em pé, verso 28, tá, irmãos? E gritou em hebraico: escute as palavras do grande rei, o rei da Síria. Olha o que é que ele vai dizer. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-lo da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não dê ouvidos a Ezequias, melhor dizendo, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Safarvaim, Enaíva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Está vendo aí? Tudo indica que é esse indivíduo aqui do verso 11. De onde? De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor. Alguém que aconselha a maldade. Você percebeu na leitura que o palavreado do rei, que manda ler para todo mundo ouvir, é ele querendo ser Deus. É fazendo promessas de uma terra que manda leite e mel, que Deus já tinha dito muito tempo antes que daria o seu povo. Esse período aqui, meus irmãos, é o período de maior êxito do rei da Síria. Lembre-se, é o rei da Síria que é levantado por Deus para destruir o reino do norte, as 10 tribos. E ele faz isso, ele destrói.
Aí agora ele se levanta para destruir as outras duas, a tribo de Judá, a de Benjamim, mas que se resume na tribo de Judá. Ele está se sentindo o onipotente, o que tem todo o poder, ao ponto de dizer isso, de se levantar contra o Deus, o grande eu sou. Meus irmãos, quando a gente vê isso, e quando a gente olha para esse texto e sabe o que aconteceu com eles, Senaqueribe vai ser morto pelos próprios filhos. Seu reinado vai ser tomado. Exatamente como Deus começa a dizer do verso 10 até o verso 11. Deus demonstra aqui toda a sua severidade. Quando ele diz isso aqui, verso 9, a parte B. Ele mesmo, olha aí, ele mesmo os consumirá completamente. Perceba, meus irmãos, que Deus se coloca aqui querendo ser entendido como aquele que vai fazer, para que não fique nenhuma dúvida. Ele poderia dizer aqui, ele mesmo os consumirá. Mas ele diz, os consumirá completamente. Nínive vai ser destruída. A severidade de Deus alcançou a eles. O Deus soberano que controla o mundo tem o poder de fazer o que quer, quando quer, com quem ele quiser. E ai daqueles que se colocaram no caminho do Senhor. Ele diz, a angústia não se levantará duas vezes. Vai ser algo tão angustiante que não tem uma parte B. Vai ser o limite último de uma angústia. Não vai existir uma angústia pior. É isso que ele está dizendo aqui. Vou consumir completamente e vai ser uma angústia só, não vai ter outra. Não tenha esperança alguma. A angústia vai ser muito grande. E aí o Senhor ainda diz isso aqui, para terminar. Porque ainda que eles se entrelacem como espinhos, ainda que eles se unam. Então imagina aí uma planta cheia de espinho. Por mais que eles se reúnam, eles sejam resilientes contra a dor, né? Porque espinho machuca. Ainda que eles se unam assim, a esse ponto, o texto continua e diz, e se saturem de vinho como bêbados, ele repete, serão inteiramente consumidos. Ainda que se reúnam com muito pensamento de ódio, de raiva, de dor, ainda assim, mesmo que bebam, para anestesiarem a sua dor, para continuar na batalha contra mim, eu digo e repito, aí serão inteiramente consumidos, e aí ele traz uma ilustração, que leva o mesmo padrão de ênfase, o Senhor sendo enfático, como palha seca. O seca aqui, meus irmãos, é Deus dizendo assim, vai ser muito fácil. Para mim vai ser muito fácil acabar com vocês. Esses dias aí a gente viu, né? O Brasil pegando fogo em tudo que é canto aí. E o fogo normalmente se espalha muito rápido quando a vegetação está seca. É rápido demais. Algumas imagens, né, de pessoas realmente tocando fogo, riscando ali, colocando algo, de repente a labareda sobe e vai queimando tudo. Rápido demais. É isso que Deus está dizendo aqui. Nínive, você com toda a sua arrogância, com todo o seu poder, perceba, meus irmãos, quando o profeta está falando isso, e o povo está ouvindo, o que o povo tem em mente não é o que a gente normalmente tem em mente, que o Senhor já venceu, já está tudo resolvido. Eles estão vivendo o auge do Império Assírio. Eles controlam tudo, são temidos por todos. Todos veem eles com
zelosos, vingadores, cheios de ira. É o império mais carniceiro registrado nas Escrituras. Eles eram perversos. Ele não matava por matar. Eles esfolavam, meus irmãos, eles torturavam. Tudo que eles iam fazer com seus inimigos, eles faziam com requintes de crueldade. A gente vê hoje aí, essa turma aí que está comandando, quase todo bairro tem um que comanda, né? Que aí para mostrar que tem poder, tem autoridade, aí ele pega os seus inimigos, seus rivais, seus adversários, aí corta a cabeça, aí joga o corpo no canto e coloca a cabeça no outro canto, para que aqueles que olhem para isso temam. Esse grupo aí, eles são muito perversos, para que fique com medo. A Síria já fazia isso há muito tempo. Eram perversos demais. E Deus está dizendo aqui, ó, vou consumir vocês como palha seca, no estalar de dedos. Eu vou consumir vocês. Agora presta atenção, o planejamento deles. Como é que funciona? Primeiro, eles pensam, eles planejam. Não está aí? Verso 1. Depois, meus irmãos, que eles pensam, eles lançam palavras. Lançam palavras contra Deus, contra o povo de Deus. E em terceiro lugar, eles se organizam, eles agem. Tem todo esse processo. Eles pensam, planejam, falam, levantam pessoas e agem. Deus mudou? O mundo mudou? Não, irmãos. O mundo continua cheio de governos, nações, impérios arrogantes e soberbos que não levam em consideração a Deus. E que planejam, e que falam, e que agem, afrontando a Deus. Planejam contra Deus. O povo de Deus é o povo mais perseguido da face da terra. O povo de Deus, igreja, é a mais perseguida. A gente não percebe muito isso, porque a gente ainda vive em um país que temos liberdade. E lembra que eu falei, quando estava pregando sobre discernimento espiritual? A gente é o melhor campo para a heresia, para a falsidade, para a mentira. Porque qualquer um tem liberdade de abrir um local, se dizer pastor e começar a pregar e ensinar um monte de coisa errada. Mas quando um país, um povo é perseguido, aí, meus irmãos, é provado a sua fé. E é nesses momentos, meus irmãos, que a gente tem que lembrar. O livro de Naum está aqui para dizer para a gente. Nínive foi a cidade, foi o império, a capital do Império Assírio mais poderoso. Não se esqueça, foi eles que consumiram o Reino do Norte, exterminaram o Reino do Norte. E Deus coloca esse povo aqui, faz um livro falando desse povo, para dizer para nós, esse povo é a representação do mundo caído, do mundo perverso, do mundo que planeja, fala e executa ações contra o Senhor. Mas, meus irmãos, Deus é maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus gritando aqui hoje, no nosso tempo, em dizer, não arranque os cabelos da cabeça, não se desespere. Usando o linguajar do Novo Testamento, João 14, não se turbe o vosso coração, creia em mim. Creia, confie. Não perca as esperanças. E não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu estou no controle, não tome a minha frente. E usando a ilustração do Novo Testamento, não seja como Pedro. E quando foram prender Jesus, planejaram, falaram, e as suas falas eram para comprovar as suas ações contra Jesus. Foram prender Jesus. Jesus foi traído com um beijo. Mas antes disso, Pedro se precipitou e cortou a orelha de uma pessoa. E o Senhor disse, calma, peraí. Não se preocupe não. Está tudo sob controle. O mundo para nós está de ponta cabeça, meus irmãos. A iniquidade tem crescido muito. A depravação está a um palmo da nossa mão. Mas Deus é severo. A sua severidade faz parte do seu caráter de justiça. E Deus não vai deixar, meus irmãos. Como disse aqui, ó,
no verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ele não inocentou. Deu chance, foi misericordioso para com Nínive. Mandou um profeta lá, Jonas, pregar o arrependimento. O Senhor perdoou, mas uma geração morreu e outra surgiu pior. Aí para essa agora o Senhor levanta Naum e diz: vou acabar com vocês. Planeje o que vocês quiserem. Fale o que vocês quiserem falar. Hajam. Mas no final, é eu que vou vencer. Porque o Senhor diz isso aqui. Verso 11. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor. Alguém que aconselha a maldade, o mal. Aí o verso 10. Não vão escapar. Serão inteiramente consumidos como palha seca. Aí agora o Senhor, nesse seu momento de severidade, de zelo, de vingança, ele vai colocar paralelos aqui da sua severidade com sua bondade. E esse texto aqui, meus irmãos, ele pode muito bem ser encaixado com os textos escatológicos da volta de Jesus. Não, o crente de verdade não precisa ficar com medo, sabe? O arrebatamento, ele é bíblico. Agora, secreto, não. O Senhor, quando vier, os textos são bem claros. Todos verão. Assim como sai do Ocidente, no Oriente se mostra no Ocidente, vai ser a vinda do Filho do Homem. E em Atos tem algo interessante. Atos dos Apóstolos. Que Lucas registra. No capítulo 1. Verso 6, ele diz assim, ó, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será que este é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus responde, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Aí o verso 9 diz o seguinte, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Agora olha o que é que o verso 11 vai dizer. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, quando o Senhor vier, vai ser um tempo difícil. Os apóstolos achavam, os discípulos de Jesus achavam que era aqui. Por isso perguntaram isso. Jesus, não. Eu vou ter que morrer, mandar meu espírito. Eu vou subir. E aí tem as testemunhas que viram, mais de 500 que viram. E diz, quando ele voltar, vai ter testemunha e vai ver. E com certeza nós veremos, se o Senhor vier no nosso tempo. E quando ele vier, meus irmãos, vai ser exatamente o ápice da sua severidade. Isso aqui que está registrado aqui no livro de Naum e em todos os profetas, o juízo de Deus sobre muitas nações e com a principal, a Síria, isso aqui, meus irmãos, é uma figura que aconteceu no tempo e no espaço, mas que aponta para uma vinda zelosa, cheia de vingança do Senhor. E vai ser no grande dia do Senhor que nós acabamos de ler aqui em Atos. E quando isso acontecer, meus irmãos, para o mundo, vai ser a maior severidade. Vai ser a maior ação de juízo e condenação, a maior. Porque Deus age hoje ainda. Assim como agiu no tempo com Nínive. Deus derramou da sua ira e acabou com Nínive. E o Senhor vai acabar com esse mundo. Mas aqui é uma amostra da maior severidade que vai acontecer quando o Senhor vier. Até porque Apocalipse diz que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Todos, mas é um confessar para a salvação.
É para confessar, reconhecendo quem é Deus. E para muitos não vai ter mais salvação. A severidade vai ser a maior. Não haverá uma segunda severidade. Não haverá uma segunda angústia dessa. Aí o mundo está vivendo a sua vida aí, desconsiderando, assim como os assírios viviam, achando que seria mais uma vitória que eles teriam. Assim como eles destruíram 10 povos, representados por cada tribo, né, vamos dizer assim. Eles achavam que Judá seria mais uma. E Deus disse, aí não. Agora é comigo. E aí o Senhor, no verso 12, começa com essa afirmação aqui, meus irmãos. Ele diz, assim diz o Senhor. E essa expressão, assim diz o Senhor, né, é confundida por algumas pessoas hoje, que acreditam nesses profetas aí. O Senhor mandou me dizer, o Senhor está mandando te dizer isso, aquilo, outro. Isso é conversa, irmão. O que o Senhor tinha para dizer, ele já disse e está aqui. Quando o povo de Deus ouvia essa expressão aqui, eles sabiam o que ia acontecer. Assim diz o Senhor. Olha aí, irmãos. Anteriormente ele diz, ó, vou queimar vocês como palha seca. Pode se juntar. Podem se embriagar para tentar suportar a minha justiça, a minha severidade. Mas eu digo para vocês, por mais seguros que estejam, e não só seguro, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Quando o profeta está falando isso aqui, meus irmãos, o que está na cabeça tanto do profeta como daqueles que estão ouvindo é que a Síria é a maior potência. Então, para fazer comparação, vamos imaginar os Estados Unidos. Até hoje, como eu disse no sermão passado, talvez nem tanto, mas ainda hoje todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Se você olhar no mapa mundi, você vai olhar bem no centro, aí você vai ver Jerusalém, desse tamanhozinho. Aí a Palestina, o Irã, né? Iraque. Tá tudo lá. E é Israel bem pequenininho. E aí a gente está vendo a guerra aí, e ninguém para pensar assim, meu Deus, a tua palavra é certa. O Senhor é pelo povo, pelo seu povo. Aí a maioria das pessoas, quando olha para o mapa, vê os Estados Unidos, todo mundo morre de medo. Os homens têm bomba nuclear, os homens têm os jatos mais potentes do mundo. Jatos que voam uma velocidade inacreditável. Era mais ou menos isso. Quando eles ouviam, eles diziam assim, rapaz, vai acabar mesmo. O histórico desse pessoal, esse pessoal é muito poderoso. São muitos, mas o texto está dizendo aqui, ó. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Aí nós aqui, meus irmãos, sabemos disso, que isso aconteceu. Mas isso serve para nós aqui hoje. Olhar para o mundo aí, guerras, rumores de guerras, e estamos vivendo guerra aí, né? Guerra contra Israel, Rússia, Ucrânia e tantas outras aí. E a gente perde a percepção do que a palavra de Deus mostra, do caráter de Deus. Deus está vendo tudo isso. Isaías, no tempo dele, se desesperou e Deus disse para ele, Isaías, está tudo sob controle. Jeremias se desesperou. Abacuque se desesperou. Mas o ponto é, eles se permitiram a ouvir a voz de Deus. Se permita. Não entre em desespero. Quando a palavra de Deus diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto aqui é uma prova disso. Deus se colocando para o povo e pegando a nação mais reconhecida como poderosa, a mais numerosa. Para se comparar, é como se fosse o Império Romano da época deles lá. Os mais temidos, os mais vitoriosos, dos homens mais valentes. O Senhor está dizendo, não é nada para mim.
eu vou exterminá-los. Ó, exterminados. Meus irmãos, é Deus dizendo, eu que boto o ponto final. E repito, aqui nada mais é do que uma representação de algo que aconteceu pontual na história, apontando algo que vai acontecer de uma vez por todas. E aí, no meio dessa severidade, está o povo de Deus, que é exatamente o link que eu faço com Atos, com Mateus 24, 25. O que Lucas diz, olhe, quando Jesus vier, levante a cabeça e diga, a minha redenção chegou. Enquanto é severidade, juízo, castigo, extermínio para o mundo ímpio, para aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, meus irmãos, vai ser o dia mais feliz que você vai viver. Se a verdade de que não vai existir uma angústia maior, meus irmãos, não vai existir uma alegria maior do que esse dia. Você não vai desaparecer. Se for na nossa época, Jesus vai voltar e nós vamos ter o corpo transformado. Vai ser, meus irmãos, vai ser um negócio assim, que eu não sei nem como explicar. Eu só sei que vai ser terrivelmente escabroso para aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas para nós, mesmo no meio do caos, vai ser a melhor coisa que poderia acontecer na vida da gente. O Senhor vai fazer vingança por nós, assim como fez por eles. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Meu povo, olha aí o linguajar, meu povo. Agora lembre, esse povo aqui é igual eu e você, meu. Peca, é ingrato, entendeu? É idólatra. E Deus é imutável, Ele não muda, Ele continua nos amando. Nos chama de povo, de igreja. Ele diz, ó, meu povo. E aí tem um ar de soberania aqui, ó. Embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Você entendeu? Deus está dizendo assim, ó. Embora eu tenha usado eles para ser a minha severidade, para castigar vocês, para levar vocês ao arrependimento, e eles, pela sua essência maligna, foram além, foram muito mais rigorosos. Eles não reconheceram que estavam sendo instrumento nas minhas mãos. Como em outra ocasião, né, o Senhor vai chamar o rei Ciro, o rei persa, que vai dar a liberdade do povo do cativeiro babilônico, de meu servo. E para outro, Nabucodonosor, não. Para Ciro vai chamar de meu ungido. Para Nabucodonosor vai chamar de meu servo. Mas o Senequeribe não reconhecia que era Deus o usando para castigar o seu povo. Ele achava que era ele. Aí Deus está dizendo aqui, olha, eu vou acabar com eles. Povo que eu usei para castigar vocês, para oprimir vocês, não vai fazer mais isso. Está aí, ó. Meu povo, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Aí o Senhor ratifica aqui. Olhe como ele é severo, Deus. Como Deus não divide a sua glória com ninguém. Os primeiros mandamentos está lá. Não faça imagem de escultura. Me tenha como único Deus. Adore somente a mim. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, verso 13. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre vocês, e romperei os laços que o prendem. É Deus sempre fazendo o papel que só Ele sabe fazer. E que só Ele pode fazer. É nos livrar do pecado. Das amarras do pecado. Porque se depender da gente, a gente fica lá. Olha aqui, meus irmãos, o que é que Deus está dizendo. Eu vou tirar o jugo dele sobre vocês, a opressão. Aqui é um paralelo com o pecado. O pecado oprime, escraviza, amarra. E como é que eu me saio disso? É quando eu confesso. É quando eu digo, Senhor, me ajuda. E Ele faz isso. Deus é bom, meus irmãos. Olha a bondade de Deus aqui. E aí vem a severidade dele novamente aqui, meus irmãos. Quando ele diz, porém contra você, ele é específico, ó irmãos. Ele não usa mais
a capital, Nínive. Ele usa o império todo. Porém, contra você, a Síria, o Senhor deu ordem. E 3 coisas vão acontecer. E aí, na nossa perspectiva, já aconteceu. Para eles vai acontecer 3 coisas que esse Deus severo, esse Deus que é vingador, que é zeloso, que é cheio de ira, o que é que ele vai fazer? Para que não haja posteridade. Olha aí, meus irmãos. Não vão prosseguir mais. Vão ser varridos da história. Não vai ter mais sucessão. Por isso ele usou consumidos, exterminados. Não vão ter posteridade. Não vão ter outras gerações. Vai acabar aqui, agora. Cumprindo o que ele disse que faz no verso 3. Jamais inocenta o culpado. O Senhor é severo. Não vão continuar. Não vai existir quem leve o nome. Né? Ó, tá aí, ó. Que leve o seu nome. Segunda coisa que o Senhor vai fazer. É exatamente aquilo, meus irmãos, que Deus abomina. A idolatria. Só existe um Deus que é de adoração. É aquele que se autodenomina o eu sou. Ele não divide a glória dele com ninguém. Vocês não vão ter descendência e eu vou acabar, eu vou destruir com os deuses de vocês. Olha aí, ó. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Lembra lá na carta que nós lemos do Reis? Ele falando. Ele reconhecendo que tinha outros deuses e ele colocou Deus junto com esses outros deuses. Porque cada povo da qual a Síria conquistava tinha o seu Deus. Mas ele foi se meter a besta com o povo de Deus, que tem um Deus verdadeiro. Mas ele coloca lá na sua carta lá, quando foi lida diante do povo, cadê os deuses das outras nações? Quem pôde suportar a minha ira? Quem? Aí Deus está dizendo, eu. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com seus deuses para provar que eu sou o Deus verdadeiro. Ora, um Deus que destrói outro Deus é superior a esse Deus. Mas veja aqui, que aqui não há palavra de graça, de favor para a Síria, como houve no tempo de Jonas. E aqui eu reitero o que Jonas disse lá, que a salvação vem do Senhor. E chega uma hora que ele tranca a porta e acabou. Não tem esse negócio lá que a turma pega lá o Apocalipse, está batendo na porta do teu coração, quer entrar. Primeiro ali não é porta de coração, é de uma igreja mesmo. Ele estava lá de fora. Não tem esse negócio para salvação, que Deus fica ali convidando e você tem que deixar ele entrar. Quando ele quer, ele vai lá e entra e faz. Quando ele quer salvar, ele faz, ele salva. Quando ele quer usar uma pessoa, ele usa. Sendo ela salva por ele ou não. Ele usou Nabucodonosor, ele usou Ciro, ele usou Senecaribe, ele usou. Deus é soberano, faz o que quer. E o que é mais engraçado agora, ele humilha. Olhe, eu vou agir contra vocês. Contra você, a Síria. Você não vai ter posteridade. Você não vai ter mais nenhum Deus, nenhuma imagem. Parece engraçado, mas não é, tá, irmão? Mas eu faço questão de ser o coveiro para vocês. Eu vou abrir o buraco para enterrar vocês. Eu vou pisar em cima de vocês. Olha aí. Farei sua sepultura, porque você é desprezível. Farei sua sepultura. Literalmente é isso. Cavar um buraco para colocar o corpo. Aí aqui você entenda. No juízo final, quando o Senhor vier, já está cavado. É o inferno. Vai mandar o diabo e todos os seus seguidores. Todos
aqueles que se levantam e planejam contra o Senhor. Não vai ser tempo mais de salvação, vai ser de condenação. Meus irmãos, meu coração se enche de confiança em saber, por mais que eu olhe e veja como é que está o mundo, de que Deus não vai deixar esse mundo ter posteridade, não vai deixar esse mundo viver e influenciar outros a adorar outros deuses, e Deus, de uma vez por todas, vai encerrá-los na eternidade do inferno, onde jamais sairão dali. Foram para o buraco, no tempo e no espaço, foram exterminados. Senaqueribe, todos que vieram depois dele, deixou de existir, porque planejou, se levantou contra o Senhor, fez o seu povo errar. E Deus é severo, como diz Romanos. Abra aí em Romanos. Romanos capítulo 11. Olha como está ligado aqui o Romanos 11 com esse texto aqui, irmãos. Romanos capítulo 11, verso 22. Marca isso aí na tua Bíblia. 11, 22. Olha aí o que diz. Paulo falando aqui, ó. Olha se não tem link. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aí agora ele vai dizer quem é que tem a severidade e quem é que tem a bondade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Hã? Severidade de Deus para os ímpios, para aqueles que planejam, para aqueles que se levantam contra Deus, afrontam a Deus. Meus irmãos, que texto maravilhoso. E como é que ele termina, meus irmãos, aqui a nossa porção desse capítulo. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, de que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio aqui, o contexto deixa claro que o ímpio aqui é a Síria. Não mais passará por você. E agora, sem mais delongas, o Senhor encerra dizendo: ele foi inteiramente exterminado. É o já ainda não. O verso 15 aqui, meus irmãos, para eles, quando eles ouviram, não tinha acontecido ainda. Eles não tinham sido exterminados ainda. Mas o Senhor sempre fala assim. É porque ele é atemporal. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer daqui a alguns segundos, amanhã, depois, ele sabe. Então é certo. É o mesmo linguajar lá de Romanos. Chamou, predestinou, justificou. Aí até aí, beleza. A gente aceita de boa, né? Mas ele vai e diz assim, glorificou. Quem aqui está glorificado? Na nossa perspectiva, nós não estamos. Mas na de Deus, nós já estamos. Porque ele já fez isso. Agora, como a gente vive dentro de uma categoria de tempo e espaço, o que é que a gente tem que fazer? É só viver em fidelidade e confiança no Senhor, não perder a esperança. Que o mundo pode ser o pior possível. Mas nós temos aqui, pela letra, pela profecia de Naum, o Deus pior possível para agir contra o mundo pior possível. Nós temos o Deus, o mais bondoso que a gente possa imaginar, para nos trazer redenção em meio ao caos. Caos é problema para mim e para você. A dor é problema para mim e para você. A angústia, a dificuldade, a tristeza, a perseguição é problema para mim e para você, mas para Deus nunca foi. Porque Deus é soberano. Deus tem todo o poder, meus irmãos. Então veja, não é à toa
que Paulo diz lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Paulo sabia quem era esse Deus. Paulo tinha experiências das mais difíceis. E ele entendeu que a graça de Deus era suficiente para ele. Então, não é pessimismo aqui, meus irmãos. O que eu vou dizer, eu tenho dito aqui. O mundo vai piorar. O índice de putrefação cada vez mais vai aumentar. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. E pela sua soberana vontade, no meio dessa podridão, Deus salva alguns, que são numerosos, como eu e você. Mas a gente tem que ter consciência que o mundo está apodrecendo, mas a gente não. A gente não tem como apodrecer, porque Deus está conosco. Ele é a boa nova. Ele é aquele que anuncia. E esse texto aqui vai aparecer no Novo Testamento. A mensagem de Deus para eles naquela época não é diferente para nós aqui. Deus disse para eles naquela época: confie em mim, tenha esperança em mim. Lutem para viver em santidade para comigo. Nunca perca a esperança, por mais que as circunstâncias sejam adversas. Olhe para mim. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus cheio de vingança. Olha aí, irmãos. Ó Judá, celebre. No meio de um discurso tão duro, eu vou exterminar, eu vou acabar como palha seca. Por mais seguro que estejam, por mais numerosos, serão exterminados. Quebrarei o jugo deles, romperei os laços que o prendem. Porém, você, Assíria, não vai ter posteridade. Vou destruir os deuses de vocês, o culto de vocês, e eu vou cavar o buraco para enterrar vocês. No meio de um caos desse, o povo de Deus está lá. Mas para esse povo Deus é bom, e Deus diz: quando isso estiver acontecendo, celebre, cumpra, ou seja, seja obediente. O que é que o Senhor chama o seu povo a fazer? Sacrifícios a Ele, honrar a Ele, glorificar a Ele. Nós não temos desculpa. O mundo vai piorar cada vez mais, mas até chegar o grande dia que o Senhor vai derramar toda a sua severidade uma única vez para nunca mais, até lá. A semelhança do que o Senhor pediu para que Judá fizesse. O seu povo, e nós somos o povo de Deus, pela igreja. Diz aqui, celebre as suas festas. As nossas festas, meus irmãos, nós nos reunimos aqui para louvar o Senhor, para adorar o seu santo nome, para glorificá-lo, para dizer: Senhor, estamos aqui, quebrados, moídos, mas a alegria do Senhor, como já foi dito aqui, é a nossa força. Celebre, cumpra os seus votos. E o Senhor é categórico em dizer: não se preocupe. O ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. O já ainda não. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e você aqui: o mundo está ruim, cada vez mais depravado, mas continue a me celebrar, continue a me adorar, continue a me louvar, continue a ser obediente àquilo que você sabe que tem que fazer. O que é que você, como crente, sabe que tem que fazer? Você precisa ler, você precisa meditar nas Escrituras, você precisa estar na comunhão dos irmãos, você precisa ser sensível à dor do próximo, você precisa ser mais dado a ouvir do que falar, a repartir, em vez de juntar para si próprio. É o mundo de ponta cabeça e você fazendo o que Deus requer. Viva a vida de vocês me adorando, que eu vou agir. Eu tenho agido e nunca deixarei de agir. Meus irmãos, nosso Deus é severo, mas também é bom. E aqui eu vou para o final. Concluir esse sermão, meus irmãos. Dizendo mais algumas coisas aqui para encerrar. Pelo menos 3 coisas aqui eu quero dizer. Que eu já venho dizendo. Tenha certeza
da severidade do Senhor. Tenha certeza. Deus é amor? Lógico que sim. Mas Deus é severo. Deus é um juiz justo. Nunca perca a percepção da bondade de Deus. Não queira ver que Deus é bom só quando coisas particulares boas acontecem com você. Mas veja a bondade de Deus quando Ele age no seu povo, pelo seu povo. E a terceira coisa, meus irmãos, depois de ouvir sobre a severidade e a bondade de Deus, persevere em obediência. Faça cada dia seu morrer para esse mundo ímpio e crescer na graça e no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porque só assim você vai ter essa consciência aqui, que o Senhor está querendo inculcar em cada um de nós. Que Ele é justo, que Ele é juiz, que Ele é justo, juiz e soberano. Que Ele é severo e ao mesmo tempo Ele é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós aprendamos a cada dia acerca da soberania de Deus, da justiça de Deus, da sua bondade. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, que privilégio, Deus, ouvirmos mais acerca do teu caráter. Como tudo e todos se submetem a ti, porque tu és poderoso. E como tu és bondoso.